Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre expressões regulares. Então, para que serve uma expressão regular? Ela serve para definir um padrão a ser usado para procurar ou substituir palavras ou um grupo de palavras, tá? Não se preocupe porque a gente vai ver isso aqui na prática e vai ficar mais claro para você. Eu vou criar uma variável e vou chamá-la de string. Então, essa variável vai armazenar um dado que eu quero validar, certo? Ok. Por enquanto, eu vou deixar apenas um ABC. Agora eu vou criar mais uma variável e vou chamar de padrão. É aqui que nós vamos utilizar as expressões regulares. Por enquanto, eu vou deixar vazia, certo? E mais embaixo, nós vamos utilizar a função pragmat para fazer essa validação com as expressões regulares, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se pragmat, o primeiro parâmetro é o padrão, que nós vamos definir daqui a pouco, e o segundo parâmetro é a nossa string. Então, se essa condição for verdadeira, ou seja, se quando a gente fizer a comparação, o resultado for true, vamos dar um eco, vou colocar aqui válido, tá? Vou dar mais um eco, colocar um HR e vou exibir a string. Caso contrário, else, inválido, dois pontos, vou dar um eco novamente, em um HR, end if. Se a gente atualizar aqui o navegador, tivemos um erro, eu errei aqui o nome da variável, beleza. Atualizando agora o navegador, ele nos alertou que a nossa expressão regular está vazia, tá? Porque a gente não definiu nenhum padrão, certo? Então, agora a gente vai ver como definir padrões para a gente fazer validações, certo? Bom, então a primeira coisa é colocar esse padrão entre duas barras, certo? Então, aqui, entre essas barras, nós vamos colocar os nossos operadores e os nossos caracteres. Então, o primeiro operador que nós vamos aprender é o circunflexo, que indica o início da expressão, certo? Então, olha só, se após o circunflexo eu colocar um A e a gente atualizar, ele vai validar. Por quê? Porque a nossa string está começando com um A. O circunflexo ele indica o início da expressão, como eu acabei de dizer. Então, se a nossa expressão está iniciando com a letra A, ele vai nos retornar um válido, certo? Se eu colocar aqui um B, se eu colocar um B e atualizar, ele continua validando. Agora, se eu colocar um C, o resultado foi inválido, certo? Então, beleza. O circunflexo indica o início da expressão, beleza? E o cifrão indica o fim da expressão, beleza? Então, se eu colocar aqui um A e tentar validar, o resultado é inválido, porque ele está tentando comparar essa string aqui apenas com esse caractere. Agora, se eu colocar aqui um ABC e atualizar, o resultado foi válido, porque como a gente indicou o início e o fim da expressão, os caracteres precisam estar literalmente iguais à string. Bom, agora a gente vai aprender a criar um conjunto de caracteres. Olha só, eu vou apagar esse ABC, basta abrir e fechar colchetes, e aqui dentro a gente vai colocar o seguinte, A-Z. Dessa forma, ele vai validar apenas letras. Só que quando a gente atualizar, ele está retornando inválido, tá? Porque até então, ele só está validando uma ocorrência, ou seja, um caractere, certo? Agora ele retornou válido. Então, a gente pode colocar do A ao Z, que ele vai validar, certo? A gente pode aceitar números do 0 ao 9. Se eu colocar agora um 5, ele vai validar. Agora, olha que interessante. Se eu colocar aqui uma letra maiúscula, um Q, e tentar validar, eu não vou conseguir validar, porque ele está com case sensitive. Então, para a gente não fazer essa diferenciação, basta adicionar aqui do lado da barra um I minúsculo. Agora a gente consegue validar. Tranquilo? Agora, vocês conseguiram entender
que a gente só está conseguindo validar uma string com uma ocorrência, né? Com um caractere. Se a gente colocar mais de um, mesmo que seja uma letra minúscula e um número, que a gente já espera aqui, ó, letras do A ao Z e números do 0 ao 9. Se a gente atualizar, ele retorna inválido. Por quê? Porque ele só está validando uma ocorrência, ou seja, um caractere, certo? Então, para a gente definir essas ocorrências, basta fazer o seguinte, ó, depois desse conjunto de caracteres que está entre colchetes, a gente pode abrir e fechar chaves e declarar o seguinte, que a gente pode aceitar de 1, a 4. Então, se a gente atualizar, ele vai validar, porque a gente pode aceitar, porque agora ele está validando aqui de 1, ou seja, de um caractere, até 4 caracteres, 4 ocorrências. Se a gente colocar 5, ele não vai conseguir validar. Beleza? Então, é assim que a gente define o número de ocorrências. Eu posso colocar aqui exatamente, ó, 6 ocorrências. Se a gente atualizar, inválido. Mas se a gente declarar aqui 6 caracteres, né? Agora ele vai validar. Tranquilo? Então, a gente pode trabalhar dessa forma, utilizando chaves e o valor das ocorrências, ou simplesmente utilizando alguns caracteres. Por exemplo, uma interrogação, que quer dizer o quê? Que a gente pode aceitar nenhuma ou uma ocorrência. Se a gente atualizar, inválido, tá? Porque ele está aceitando ou uma ou nenhuma ocorrência. Beleza? A gente pode utilizar também um asterisco, que ele quer dizer o quê? Que a gente pode não ter nenhuma ocorrência ou ter várias ocorrências, que ele vai validar do mesmo jeito. Certo? E a gente pode ter também o mais, que ele vai aceitar uma ou mais ocorrências. Beleza? Eu acredito que é o mais utilizado. Ele só não aceita se não tiver nenhuma ocorrência, tá? Não se preocupe, porque eu vou disponibilizar esse arquivo e você vai conseguir estudar melhor com essas anotações que eu deixei aqui comentadas. Beleza? Tranquilo. Então, deu para entender mais ou menos essa questão das ocorrências, né? Agora, vamos a um exemplo real. Vamos criar um padrão para validar um formato de e-mail. Então, vou apagar, vou deixar apenas as barras, o circunflexo indicando o início da expressão e o cifrão indicando o final da expressão. Certo? Então, veja bem, nós temos um e-mail, tá? contato@gmail.com, só um exemplo. Então, para validar um e-mail, nós vamos por partes. A primeira parte é essa aqui, tá? Antes do arroba. Então, qual a lógica? Nós vamos criar um conjunto de caracteres, como eu expliquei, abre e fecha colchetes. Nós vamos aceitar letras, A-Z, números, 0-9. Nós podemos aceitar pontos, hífens e underlines. Isso é comum nessa primeira parte dos e-mails, correto? Só que como a gente declarou aqui ponto, traço e underline, a gente precisa colocar uma barra invertida depois do ponto e depois do hífen, tá? Então, essa é a primeira parte do e-mail, beleza? Se a gente tentar atualizar aqui o navegador, está inválido, tá? Porque a gente não definiu o número de ocorrências, tá? Então, vamos relembrar. A interrogação, a gente pode ter nenhuma ou uma ocorrência. O asterisco, a gente pode ter nenhuma ou várias ocorrências. E o sinal de mais, a gente pode ter uma ou mais de uma ocorrência. Então, nós vamos utilizar o mais, certo? Ou mais de uma ocorrência nessa primeira parte do e-mail, certo? Atualizando, está inválido ainda. Por que está inválido? Tá? Porque tem um arroba aqui, gente. Ó. Se eu tirar o arroba, ele vai aceitar. Ele está aceitando letras, números, ponto, hífen e underline. Vou adicionar o arroba novamente, só que a gente precisa declarar o arroba aqui dentro desse padrão. Então, para fazer isso, basta a gente adicionar aqui o arroba depois do mais, tá? Então, a gente definiu aqui um conjunto de caracteres, a quantidade de ocorrências e o arroba, certo? Então, agora, depois do arroba, nós vamos para
nós vamos para essa segunda parte, tá? Se a gente atualizar aqui, tá inválido ainda, porque a gente tem um gmail.com, tá? Se a gente atualizar, ele fica válido, tá? Então, depois do arroba, o que é que nós vamos fazer? Vamos para essa parte aqui antes do ponto, certo? Então, vamos criar mais um conjunto de caracteres. Nós vamos aceitar letras, né? Tranquilo. Números, nós vamos aceitar ponto, hífen e underline. Lembrando que com a barra invertida, tá? Quantas ocorrências nós podemos ter? Nós podemos ter uma ou mais ocorrências, então a gente utiliza um sinal de mais. Ok, então agora a gente precisa de um ponto, tá? Então o que que a gente vai fazer? Simples, depois do mais, nós vamos colocar um ponto. Só que antes, a gente precisa da barra invertida, tá? Beleza, agora a gente precisa apenas da última parte, certo? Bom, você pode fazer essa última parte simplesmente adicionando um conjunto de caracteres que vai dar no mesmo, tá? É claro que em um exemplo real você não vai fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo. Eu estou fazendo desse jeito aqui a fins pedagógicos apenas, tá? Então o que que eu vou fazer? Depois do ponto, eu quero receber apenas e-mails .com.br e .com.br.net, tá? Então o que que eu vou fazer? Entre parênteses, nós vamos colocar essas terminações, tá? Separadas por um pipe. Então, após o ponto, eu quero aceitar um com, eu quero aceitar um br e um com.br. Beleza? Ctrl S aqui para salvar. Se a gente atualizar, e-mail válido. Se eu colocar um .com.br, e-mail válido também. Se eu colocar agora um .org.br, tá válido também. Agora, se eu colocar um .org e um .x e atualizar, e-mail inválido. Beleza? Então, a nossa validação aqui com expressões regulares está funcionando perfeitamente, tá? É claro que talvez na primeira vez que você vê, você não vai entender muito bem, vai ficar um pouco perdido, mas você pode dar replay em quantas vezes você quiser e refazer esses exemplos aqui quantas vezes você quiser. Tranquilo? Bom, então eu já deixei aqui essa expressão no arquivo, vou disponibilizar todos os arquivos do curso ao término dessa aula, para você poder baixar e estudar melhor, certo? Então vamos a outro exemplo. Eu vou apagar aqui essa expressão e vamos validar o formato de uma data, certo? 13/09/2018. Então, como é que a gente faz isso? Simples, vamos por partes, né? Então, a primeira parte é o 13. Então, vamos lá. Conjunto de caracteres, abrindo e fechando colchetes. Nós vamos aceitar o quê? Apenas números, certo? Quantas ocorrências? 2 ocorrências, gente. Ó, só tem um 13 aqui. Então, são 2 ocorrências exatamente assim. Agora, a gente precisa de uma barra, né? Então, beleza. Barra. Só que, assim como o ponto, a barra precisa de uma barra invertida para funcionar, tá? Beleza. Depois da barra, a mesma coisa. Vamos para o mês, né? O mês vai aceitar o quê? Números, do 0 ao 9. Quantas ocorrências? 2, para representar um mês. 2 ocorrências. Mais uma vez, vamos precisar da barra, mas antes a barra invertida, é claro. E o ano? O ano nós vamos aceitar números, do 0 ao 9. Quantas ocorrências? Agora, 4 ocorrências. Vou colocar um 4 aqui. A gente não precisa desse i. Atualizando, olha só, nossa data está válida. Se a gente colocar aqui o mês com um número apenas, formato inválido. O dia com um número está inválido também.
Então a nossa validação de e-mail e de datas está funcionando perfeitamente, tá? Então vai ficar como tarefa de casa você criar as suas próprias validações e suas próprias expressões regulares, quem sabe validando o formato de um telefone, de um CEP, beleza? Então, gente, ficamos por aqui. Essa foi a última aula desse curso básico de PHP, que eu acredito que foi um curso bastante completo, um curso de introdução à linguagem, tá? O próximo curso vai ser o curso de PHP orientado a objetos, beleza? Forte abraço, até a próxima!